A imagem de Mirra. Na época dos Shoftim, vivia um homem chamado Mirra. Mirra cumpria a mitzvah de receber convidados da melhor maneira possível. Sua casa estava aberta para qualquer judeu que passasse. Todo viajante sabia que uma deliciosa refeição quente o esperava lá. Quem era esse Mirra? Nossos sábios nos contam. Moshe salva uma vida. Os egípcios se tornaram muito cruéis com os Bnei Israel, que eram seus escravos. Quando Bnei Israel não conseguiam atingir a cota de construção de um muro de tijolos, tanto quanto os egípcios haviam especificado, os egípcios pegavam crianças judias em vez de tijolos e as colocavam nas paredes para encher os buracos. Bnei Israel clamavam amargamente para Hashem. Moshe também estava profundamente abalado. Hashem, ele se queixou. O Senhor me enviou para libertar Bnei Israel. Por que o Senhor permite que coisas tão terríveis aconteçam? Eu tenho muitas razões, respondeu Hashem. É melhor que essas crianças não sobrevivam. Se você quiser, pode resgatar uma delas. Você então verá a justiça dos meus caminhos. Moshe salvou um garoto. O nome dele era Minhá. A princípio, Minhá era tzadik. Mas, mais tarde, porém, ele pecou e fez com que o resto de Bnei Israel também pecasse. Vamos ler como isso aconteceu. A mãe de Mirá possuía 1.100 peças de prata, uma grande quantia. Um dia ela descobriu chocada que toda sua fortuna havia desaparecido. Quem poderia ter sido o ladrão? A mãe de Mirá chamou para que todos ouvissem. Se algum dia o dinheiro for encontrado, prometo que não usarei para mim. Será sagrado para Hashem. Maldito seja o ladrão que pegou minha prata. Na verdade, foi seu filho que havia pegado o dinheiro. O passuque não nos diz por que Mirá pegou a prata de sua mãe. Talvez ele tenha raciocinado que, como seu pai não estava mais vivo, todos os bens de sua mãe, de acordo com Din, lei judaica, realmente pertenciam a ele, o filho. Talvez ele pretendesse devolver o dinheiro mais tarde. Mas quando ele ouviu a maldição de sua mãe, percebeu que havia pecado e estava realmente arrependido. Ele admitiu para sua mãe: Eu tenho a prata, fui eu quem a pegou. Não se preocupe, meu filho, sua mãe respondeu. Minha maldição não se aplica a você. O que me pertence é seu, porque você é herdeiro da propriedade de seu pai. Eu apenas pronunciei essa maldição para proteger o dinheiro de estranhos. Que você seja abençoado por Hashem. Estou devolvendo o dinheiro para você, disse Minhá. Tudo bem, disse sua mãe. No entanto, talvez eu não o guarde para mim. Eu prometi que seria sagrado para Hashem. Use o dinheiro para fazer uma imagem em homenagem a Hashem. Podemos então ter o nosso próprio templo aqui para servir a Hashem. Como todos sabem, a mãe de Minhá estava gravemente enganada. A Torá proíbe que um judeu faça uma imagem, mesmo que seja Lechem Shammai. Devemos ter em mente que essa história aconteceu numa época quando todas as nações, exceto Bnei Israel, serviam a imagens. Após a morte de Yehoshua, os judeus não expulsaram todas as nações de Eretz Canaã. Eles viram como seus vizinhos serviam aos deuses. Os cananim tinham muitos templos e cada família tinha imagens em seus lares. A mãe de Minhá estava confusa. Ela achou que, desde que usasse a imagem em homenagem a Hashem, isso seria permitido. Minhá devolveu o dinheiro para sua mãe. Ele se recusou a concordar com seu plano de fazer uma imagem. Sua mãe então decidiu ela mesma fazer. Ela usou 200 peças de prata para pagar um ferreiro para moldar a imagem. O ferreiro levou as 900 peças de prata restantes para derreter e, a partir disso, ele formou uma imagem. Quero a imagem para ser colocada em sua casa, disse a mãe de Minhá ao filho. Minhá deveria ter recusado, uma vez que é proibido um judeu manter uma imagem. Mas Minhá ouviu a mãe. Essa foi sua primeira verá, pecado, que levou a coisas ainda piores. Depois de um tempo, Minhá decidiu que seria mais honroso colocar a imagem em um local santo especial. Assim, ele construiu um templo para a imagem. O templo também continha um efode e um terafim. Você se lembra o que era o efode?
era uma das roupas do Cohen Gadol. O que eram os terafim que Mirá colocou no templo? Eles eram um dispositivo mágico usado por adoradores de ídolos para predizer o futuro. Alguns judeus não tinham emuná, crença forte em Hashem. Eles perguntavam aos terafim sobre seu futuro. Mirá nomeou um dos seus filhos para servir como um Cohen, um sacerdote, em seu templo. O Cohen acendia velas e queimava especiarias. Ele orava a Hashem para enviar ajuda através das imagens. Esse tipo de serviço não significa ser idólatra. Era uma maneira estranha de servir a Hashem, que era copiada dos não-judeus e proibida pela Torá. Por que o Shofet, da época, não disse a Mirá que ele estava fazendo errado e por que o Shofet não destruiu a imagem? A história com a imagem de Mirá aconteceu depois que Yehoshua morreu. O primeiro Shofet, Otniel, ainda não havia sido nomeado. Foi um período confuso para Bnei Israel, porque eles não tinham líder fixo. Portanto, ninguém falou contra a imagem de Mirá. Pergunta: se essa história aconteceu antes da época de Otniel, ela deveria ter sido mencionada no início do livro de Shoftim. Por que então ela foi colocada no final? Algumas respostas. Número 1. Hashem não quis colocar essa história desagradável, que é cheia de culpa, de Bnei Israel no início do Sefer, do livro. Ele não queria que as nações comentassem: assim que Bnei Israel se estabeleceram na terra, elas já fizeram um haverá grave. Número 2. A história foi registrada no final para colocar a culpa em todos os Shoftim. Ao longo dos anos de liderança dos Shoftim, nenhum Shofet destruiu a imagem. Como veremos em diante, eles foram punidos por isso. Número 3. As histórias de Shimshon e a imagem de Mirá foram propositalmente colocadas uma do lado da outra. As duas ensinam a mesma lição. O dinheiro tem o poder de tornar as pessoas más. Delila traiu seu marido Shimshon aos filisteus porque foi subornada pelas 1.100 peças de prata que eles lhes ofereceram. A mãe de Mirá também possuía uma fortuna tão grande que acabou pensando nessa ideia pecaminosa de fazer uma imagem. A pessoa deve ter cuidado de usar o dinheiro apenas para fins que sejam de acordo com a Torá. Yonatan se torna sacerdote da imagem. Havia um jovem da Shevet Levi, cujo nome era Yonatan. Ele morava no bairro de Bethlehem, na Shevet Yehudá. Ele não possuía propriedades lá, mas como todos os Leviim, era sustentado por porções de Maaser, um décimo, que Bnei Israel lhe davam da colheita. Yonatan não recebia dinheiro suficiente para sobreviver. Ele, portanto, decidiu viajar por Eretz Israel e procurar um emprego. Um dia ele passou pela casa de Mirá, no Har Efraim. Yonatan ouvia dizer que a casa de Mirá estava aberta para todos. Ele, portanto, decidiu parar por lá para descansar e se refrescar. Mirá notou o jovem Levi e perguntou: de onde você é? Eu morava em Bethlehem e Yehudá, respondeu Yonatan, mas estou querendo me mudar para um lugar onde eu possa ganhar vida. Eu tenho uma boa ideia, disse Mirá. Temos nosso próprio templo aqui. Precisamos de um homem para atuar como professor e Cohen. Estou oferecendo a você esse trabalho com um salário anual de 10 peças de prata. Além disso, cuidarei de todas as suas necessidades de comida e vestimento. Ele mostrou a Yonatan o templo com a imagem, o efode e os terafim. Yonatan era um Levi instruído. Ele era também de uma boa família. Ele era um descendente direto de Moshe Rabbeinu. Ele não acreditava que Hashem ajudasse alguém por meio dos objetos no templo de Mirá. E certamente não acreditava em adorar a imagem. Ele sabia que era errado. Por outro lado, ele precisava de parnassá, uma renda. Foi uma oferta muito tentadora. Se ele aceitasse, seria capaz de viver confortavelmente. Se recusasse, poderia ter que andar pelas ruas implorando por tzedakah, caridade. Yonatan pensou: Hashem certamente quer que eu tenha uma vida decente.
Por outro lado, não tenho permissão para ajudar as pessoas a servirem no templo. Certamente muitas delas acreditam que a imagem é um deus. Portanto, fingirei que sou sacerdote da imagem. Dessa forma, Minha irá cuidar de mim. Secretamente, vou explicar às pessoas que a imagem não vale nada. Essa é mesmo uma grande mitzvah. Ajudarei as pessoas a não servirem à imagem. Para Minha, Yonatan disse: aceite sua oferta. Yonatan estava certo? Certamente não. Ele era um levi. Os leviim eram famosos por lutarem contra a adoração de ídolos. Por exemplo, quando os judeus fizeram bezerro de ouro no deserto, os leviim não participaram desse ato. Eles se recusaram a doar o ouro. Os leviim foram os que mataram aqueles que mereciam a morte por servir ao bezerro. Yonatan deveria ter dito a Minha: destrua sua imagem, os serafim e os fogo. A Torá proíbe que você os tenha. E se Minha se recusasse a ouvir, era dever de Yonatan ir ao Sanhedrim, mais alto tribunal, e garantir que os juízes destruíssem o templo de Minha. Mas Yonatan ficou em silêncio porque achava que precisava dele para ganhar a vida. Ele achou que era certo agir dessa forma. Yonatan ficou na casa de Minha. Ele se tornou muito popular na família de Minha, a ponto de ser considerado como um dos filhos de Minha. Minha disse: Hashem deve estar satisfeito com o meu tempo. Se ele mandou um Levi para o meu caminho, por que os homens da Shevet Levi foram nomeados para servir a Hashem? Na verdade, Hashem enviou Yonatan à casa de Minha para testar Yonatan. Ele protestaria contra a imagem como um Levi deveria? Yonatan falhou no teste por causa de seu desejo de ter uma boa renda. Yonatan em seu emprego. O templo de Minha era famoso, as pessoas vinham visitar de longe e de perto. Alguns queriam perguntar sobre o futuro aos terafim. Outros, na verdade, acreditavam que a imagem era um deus e vieram servi-la. Yonatan agia como um verdadeiro sacerdote. Ele orava e cantava diante da imagem, como seu chefe havia instruído. Afinal, ele não queria perder o emprego. Mas ele também tentou desencorajar as pessoas de servirem à imagem. Se alguém entrasse no templo com um pássaro ou uma cabra dizendo: quero oferecer o sacrifício aqui, Yonatan dizia: sua oferta é muito grande, essa imagem não come, vê ou cheira. Algumas pessoas eram tão sérias ao servir a imagem que a sua resposta era: ah, você quer dizer que a imagem é tão sagrada que não precisa comer carne? Então me diga, qual seria a oferta certa? Yonatan percebia que a pessoa que falava assim acreditava tão firmemente na imagem que não fazia sentido dizer-lhe a verdade. Então ele acrescentava: a imagem ficará muito feliz se você oferecer uma massa misturada com 10 ovos de farinha. A pessoa ficava feliz em trazer a oferta. Depois que ela saía, Yonatan preparava uma deliciosa panqueca da massa e aproveitava para almoçar. Uma pessoa verdadeiramente inteligente que ouvia Yonatan dizer que esse sacrifício é muito grande para uma imagem que não come, cheira, ouve ou vê. Entendia com essas palavras que a imagem não tinha valor nenhum. Essa pessoa então parava de servi-la. Mas ela poderia perguntar a Yonatan: você está certo, é ridículo servir a essa imagem, mas por que você é sacerdote aqui? Então Yonatan dizia a verdade: não conte a ninguém, por favor, mas eu não tenho escolha, estou fazendo por isso por Parnassá. Dessa forma, Yonatan parecia ser um verdadeiro sacerdote para o mundo exterior, enquanto ele realmente zombava da imagem e desencorajava qualquer um que pudesse servi-la. Espiões da Shevet Dan se encontram com Yonatan. Como explicamos, essa história aconteceu após a morte de Yehoshua. Naquela época, todas as tribos estavam ocupadas conquistando terras em Eretz Canaã. Yehoshua havia dividido toda a terra, mas grande parte ainda estava na mão dos cananeus. A Shevet Dan não ficou satisfeita com a parte que lhe fora atribuída por Yehoshua. Os membros dessa Shevet sentiram que precisavam de terras adicionais. Eles, portanto, decidiram enviar 5 espiões para procurar um pedaço de terra fértil que considerariam conquistar. Os 5 espiões da Shevet Dan passaram na casa de Minha no meio da noite. Como não queriam ir até lá, encontraram outro lugar para dormir. De manhã eles entraram na casa de Minha. Eles sabiam que era uma boa refeição os esperava. Enquanto estavam sentados na casa de Minha, os espiões de repente ouviram uma voz doce cantando orações.
A voz parecia familiar. Subitamente eles reconheceram o dono da voz. Ora, não era outro senão Jonatã, o Levi. Ele passara um tempo na terra de Dan, enquanto andava por lá, e eles o conheciam. O que ele estava fazendo ali? Eles perguntaram. Ele é o sacerdote do templo de Minhá, responderam os espiões. Os espiões ficaram muito surpresos ao ouvir isso. Eles visitaram o templo para falar com Jonatã. Eles o reprovaram. Você não é da família de Moshe? Como se rebaixa para servir uma imagem? E se você responder que o faz em honra a Hashem, isso ainda não estará certo. Lembre-se, seu antepassado Moshe ouviu a voz de Hashem diretamente da sarça ardente. Você deveria saber melhor. Um Levi pode servir apenas no Mishkan em Shiló, em frente ao Aharon. Eu não tenho escolha, Jonatã se defendeu. Essa é a minha Parnassá. Se não fosse por esse trabalho, eu teria que mendigar nas ruas. Meu pai me disse, em nome do pai dele, e isso remonta a Moshe Rabbeinu. É melhor aceitar qualquer emprego, mesmo em um templo idólatra, do que viver de caridade. Afinal, eu não acredito na imagem. A verdade é que Jonatã mudou um pouco as palavras de seu pai. Ele havia lhe ensinado: se uma pessoa precisa de Parnassá, ela nunca deve achar que qualquer trabalho está abaixo de sua dignidade. Ela deve preferir se tornar um coletor de lixo ou zelador do que viver de caridade. Como Jonatã não confiava em Hashem, ele entendeu mal as palavras de seu pai. Ele acrescentou sua parte, achando que também podia se tornar sacerdote e um ídolo. Mas é claro que isso é proibido. Os espiões da Shevet Dan responderam a Jonatã: você não entendeu direito seu pai. Ele nunca teria permitido que você fosse sacerdote nesse tempo. Os espiões da Shevet Dan estavam um pouco confusos. Eles queriam perguntar sobre o futuro aos Terafim. Estamos a caminho de cumprir uma missão importante para nossa Shevet, disseram a Jonatã. Por favor, pergunte aos Terafim se teremos sucesso. Jonatã realizou os rituais habituais com os Terafim e depois disse aos espiões: vão em paz, Hashem os ajudará em seu caminho. O próprio Jonatã não acreditava nos Terafim, mas desempenhou o papel de sacerdote. Em seu coração ele pensou: Hashem certamente os ajudará. Ele prometeu ajudar os judeus a conquistar a terra. Os espiões ficaram muito felizes quando ouviram as palavras de Jonatã. Eles seguiram em busca de alguma terra para a Shevet conquistar. Finalmente chegaram a um belo lugar chamado Lachish, no norte de Eretz Canaã. Parecia fácil de conquistar. Os cananeus que moravam lá não tinham conexões ou tratados com outras das tribos cananeus. Os espiões ficaram felizes com a viagem bem-sucedida. Eles acreditavam que os Terafim haviam predito a verdade. Os espiões voltaram a Shevet Dan. Eles relataram: encontramos o tipo certo de terra. É bonita, fértil e fácil de conquistar. Não demorem. Hashem certamente nos ajudará a conquistá-lo. O roubo. A Shevet Dan preparou 600 soldados armados. Eles viajariam com os espiões para o lugar recém-descoberto e o conquistariam. Os soldados levaram com eles suas esposas, filhos e animais. Eles tinham certeza de que iriam vencer os cananeus e então poderiam se instalar no novo local imediatamente. Os espiões lideraram o caminho. Mais uma vez, eles pararam na casa de Minhá para desfrutar de sua hospitalidade. Vocês sabem o que Minhá tem aqui? Os espiões perguntaram aos homens da tribo. Bem, ele tem seu próprio templo com um efode e terafim, que predizem o futuro. E o mais precioso de tudo, ele tem uma imagem prateada com seu próprio sacerdote. Quando os homens de Dan viram isso, um pensamento maligno invadiu seus corações. Eles começaram a desejar ter essa imagem para si. A Shevet Dan estava no nível espiritual mais baixo de todas as tribos. Seus membros estavam próximos de servir a imagens. Alguns explicam que no deserto toda a Shevet não tinha permissão de ficar dentro das nuvens de glória, mas tinha de caminhar junto com o Erefrav. Nosso antepassado Abraham já sabia que alguns homens da Shevet Dan seriam no futuro adoradores de ídolos. O Midrash nos fala mais sobre isso. O Midrash nos conta: porque Abraão ficou fraco quando perseguiu os 4 reis. Abraão ouviu que seu sobrinho Ló foi levado cativo. Ele reuniu 318 homens a quem ele havia ensinado a acreditar em Hashem. Estamos prestes a cumprir uma grande mitzvah, disse ele, a de salvar vidas humanas.
Quem quer se juntar a mim na perseguição dos 4 reis poderosos? Eles capturaram meu sobrinho Ló. Vou tentar resgatá-lo e eu irei recompensá-los com ouro e prata se me ajudarem. Todos os homens estavam dispostos a se juntar a Abraão. Eles foram liderados pelo fiel servo de Abraão, Eliezer. A perseguição começou a anoitecer. Os 4 reis, com seus exércitos e cativos, já estavam no norte de Eretz Israel. Como Abraão e seus homens os alcançariam? Hashem realizou milagres para eles. Ele encurtou o caminho. Eles viajaram tão rápido que parecia que estavam voando. Seus pés quase não tocavam no chão. Mas, de repente, quando chegaram a um lugar que mais tarde pertencia a Shevet-Dan, Abraham se sentiu fraco. Ele simplesmente não conseguia seguir em frente. Por quê? Com seu Ruach HaKodesh, ele previu um terrível acontecimento no futuro. O rei Yeravam criaria uma imagem naquele lugar. O rei Yeravam construiu 2 bezerros. Um deles colocou na terra da Shevet de Dan, e essa Shevet não protestou contra isso. Depois Hashem fortaleceu Abraham novamente, para que ele pudesse continuar perseguindo os 4 reis. Ele venceu a batalha contra eles e libertou Ló. Vimos a partir dessa história que a Shevet Dan estava inclinada a servir aos ídolos. As tropas da Shevet Dan decidiram se apossar da imagem de Mihá e usá-la para si. Eles não pretendiam servir a ela como um ídolo, mas achavam que a Shekinah de Hashem pairava sobre ela. Com a ajuda dos espiões, os homens da Shevet Dan criaram um plano maligno para roubar a imagem. Os 5 espiões pediram permissão a Yonatã para entrar no templo para orar diante da imagem. Yonatã confiou neles, ele já os conhecia. Uma vez lá dentro, disseram a Yonatã: Não estamos aqui sozinhos, chegamos com 600 de nossos homens da tribo para conquistar terras. Todos estão esperando no portão. Isso foi realmente interessante. Yonatã queria ver os soldados e conversar com eles. Por favor, desculpe-me por alguns minutos, disse ele aos espiões. Ele deixou o templo para encontrar as tropas de Dan, imaginando que os visitantes continuariam rezando. Mas os espiões se ocuparam com algo diferente. Eles pegaram a imagem, o efode, os terafim e os carregaram nos ombros. O templo foi deixado completamente vazio. Os espiões carregaram todos esses objetos para seus companheiros da Shevet Dan. Yonatã percebeu o furto. O que está acontecendo aqui? Ele gritou com raiva. Sobre o que é tudo isso? Ordenamos que você fique quieto, alertaram os membros da Shevet Dan. Não avise ninguém da família de Mihá. Sabemos que você está preocupado em perder o emprego. Bem, temos uma sugestão brilhante. Veja, não estamos roubando a imagem por sua prata. Em vez disso, pretendemos colocá-la em nossa vizinhança. Você pode vir conosco e se tornar nosso Cohen. Imagine o quão melhor você estará. Você será Cohen e professor de toda Shevet Dan, não apenas de uma família. E pouco a pouco pessoas das outras tribos também se unirão. Yonatã pensou sobre isso. Ele certamente teria mais honra se fosse um Cohen para Shevet Dan. Ele carregou a imagem, o efode e os terafim nos ombros. Ele os carregou para ter certeza de que estavam seguros. Yonatã passou de um pecado para o outro. Ele até se envolveu em roubo. Mas o desejo de Yonatã por dinheiro era mais forte do que todas as outras considerações. Mihá descobre o furto. As tropas da Shevet Dan começaram a se movimentar da casa de Mihá. Eles não temiam ninguém. Eles nem se deram o trabalho de olhar para trás para ver se estavam sendo seguidos. Enquanto isso, alguém alertou Mihá de que os homens da Shevet Dan haviam roubado os objetos de seu templo. Mihá reuniu todos os seus homens e perseguiu as tropas da Shevet Dan. Mesmo quando ele e seus homens alcançaram os ladrões, ninguém da Shevet Dan sequer se deu o trabalho de se virar e prestar atenção neles. Mihá e seus homens começaram a gritar por atenção. Finalmente, os homens da Shevet Dan se viraram. Qual o problema? Eles perguntaram a Mihá. Por que você está gritando? Como assim, porque estou gritando? Respondeu Mihá furiosamente. Vocês sabem muito bem que roubaram minha imagem junto com o meu sacerdote. Agora fiquei sem nada. Bem, é melhor você nos ouvir se você sabe o que é bom para você, ameaçar os homens da Shevet Dan. É melhor você manter a boca fechada.
Existem alguns homens de temperamento impetuoso entre nós. Se eles puxarem suas espadas, você certamente deixará de reclamar, e tudo será culpa sua. Dito isso, os homens de Dan apenas viraram os cavalos e continuaram a marcha. O que Mirra deveria fazer? Seria tolice ele começar uma batalha. Ele e seu pequeno grupo de homens não tinham chance contra 600 soldados armados. Ele certamente perderia a vida. Mirra não teve escolha a não ser voltar para sua casa de mãos vazias. Entre as nações do mundo, roubos acontecem todos os dias, mas entre Bnei Israel as coisas eram diferentes. Normalmente, o líder de Bnei Israel punia os ladrões. Então, como poderia a Shevet Dan se safar desse furto? Porque você deve se lembrar, essa história aconteceu após a morte de Joshua e antes do primeiro chofete ser nomeado. Não havia ninguém para fazer cumprir a lei. É por isso que os homens como esses tomaram a lei em suas próprias mãos. Os homens da Shevet Dan conquistam Laish. Os 600 soldados da Shevet Dan, juntamente com Jonatã, que carregava a imagem, marcharam para Lachish. Eles lutaram contra os cananim de Laish. Esses cananim não estavam preparados para a guerra e não tinham nenhum tratado com seus vizinhos. Por isso, ninguém os ajudou nessa guerra. Eles foram derrotados imediatamente. A Shevet Dan se estabeleceu na terra recém-conquistada. Pergunta: por que Hashem ajudou os homens de Dan na guerra? Eles não tinham acabado de pecar roubando a imagem de Micá? Além disso, a imagem estava no meio deles enquanto travavam a batalha. Resposta: isso nos mostra a grande misericórdia de Hashem com o Bnei Israel. Ele sabe que realmente no fundo de seus corações eles querem ouvi-lo. Mas às vezes o Yetzer Hará deles é tão forte que eles pecam. Hashem tem certeza de que os judeus farão techuvá. Portanto, ele lida misericordiosamente com o Bnei Israel. Ele geralmente os ajuda mesmo quando não merece. Por exemplo, quando o Bnei Israel serviu ao bezerro de ouro no deserto, Hashem ainda continuou a dar comida celestial, humana. Assim também conosco. Ele fornece nossa comida e outras necessidades, mesmo enquanto usamos nossas mãos para fazer um haverá ou nossas bocas para falar Lashon Hará. Os homens da Shevet Dan encontraram pedras preciosas na terra de Laquish. Quando as examinaram, descobriram que eram joias de Leshem. A joia de Leshem era a pedra de Dan no Roshen Mishpat. Agora eles sabiam que Hashem realmente queria que essa terra fosse sua porção. Quando os soldados da Shevet Dan conquistaram Lahish, eles queimaram todas as casas dos Conanim. Aquelas casas estavam cheias de ídolos e, portanto, eles as destruíram. Isso pode parecer estranho, já que o povo de Dan também tinha uma imagem, a imagem de Mihá. Mas vamos lembrar que eles a serviam em honrar Hashem. Essa era a maneira confusa de pensar deles. A imagem de Mihá foi colocada na Shevet Dan. Yohanan continuou sendo sacerdote. Muitas pessoas vinham servir a ela. Tudo isso foi realmente culpa de Mihá, por ter criado uma imagem. Toda a Shevet Dan, bem como os judeus de outras tribos, foram levados ao pecado. A imagem de Mihá ficou na região da Shevet Dan por muito tempo. Ainda estava lá no final do período do Shoftim. De acordo com nossos sábios, até o fim do governo de todos os reis judeus, quando Bnei Israel foram expulsos da terra e exilados para Babel. Pergunta: por que nenhum dos líderes justos de Bnei Israel destruiu a imagem? Resposta: a imagem de Mihá não era um ídolo. Os judeus acreditavam que a Shekinah pairava sobre ela. Aqueles que a serviam como ídolo fizeram em segredo. Obviamente, ainda era proibido ter essa imagem, mas os líderes de Bnei Israel temiam que o povo não os ouvisse, então preferiam não falar. Eles também temiam que, se a destruíssem, os mais fracos entre Bnei Israel a substituíssem por coisa pior. Todos os não-judeus tinham acesso aos sacerdotes, magos, Og e Idoni, que faziam kishuf, magia negra. Se um judeu estava doente ou havia perdido um objeto ou tinha outro problema, ele muitas vezes queria descobrir o futuro. Ele se dirigia ao sacerdote da imagem em busca de ajuda, acreditando que Hashem o ajudaria através dela. Portanto, os líderes não se deram trabalho de agir contra essa imagem. Hashem estava com muita raiva de todos os Bnei Israel. Era seu dever se livrar da imagem. Pelo pecado de não protestar, Hashem mais tarde puniu muitos judeus com a morte. Leremos sobre isso em breve. Mihá, que começou tudo isso, mereceu perder seu Olam Rabá.
Mas Hashem foi indulgente com ele por causa de seu esforço especial na mitzvah de Hatsanat Orhaim, recebendo convidados, Orim. Hashem reservou uma porção de Olam Rabá para Minchá, mas é claro, ele primeiro seria punido no Guerrinom por seu pecado.